né, nós aqui presentes, né, que a paz, né, do Mestre Jesus possa nos abrir nossos pensamentos e nossos corações, né, para que possamos aprender um pouco mais dessa fonte de luz, né, essa gota de luz que todos os domingos a gente está aqui para. Então, né, a questão 87. Ocupa os espíritos uma região determinada, a circunscrita no espaço, né? Então, os espíritos eles estão por todas a parte, estão por toda parte, povoa infinitamente os espaços infinitos. Então, assim, a gente não pode, tem os que vê, né, lógico, né? E tem aqueles que não vê, mas eles estão eles estão a todo tempo por infinito, né? Infinitamente. Então, por todos os espaços. Quanto o espírito nos influencia? Né? O quanto ele pode nos influenciar? Na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Nessa influência pode ser oculta, né? Ou claramente percebida. Pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Não é nada miraculoso o uso sobrenatural. Né? O que acontece? Eles estão a todo momento nos influenciando. Cabe a cada um de nós, né, estar em contato, estar em vigilância, estar em oração, para que a gente pode captar, né? Aí a gente vai captar o bem ou o mal. Muito boa essa pergunta, porque é aquela companhia que a gente quer ter, né, Ruth? Se a gente quiser ter companhia de espíritos que vibram alto, de espíritos de luz, aí a gente tem que fazer como você falou, aquela frequência, aquela sintonia, fazendo bem, né? E vibrando alto para sintonizar. E se a gente começar a sintonizar mais baixo, raiva, mágoa, essas coisas, a gente vai sintonizar também com aqueles espíritos que estão nessa faixa. Então, como você falou, eles estão em todos os lugares e basta a sintonia que a gente tiver, é a companhia que eles vão estar do nosso lado. É muito interessante. E é tão interessante, Jane, que assim, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente deixa se influenciar, né? Aí a gente já capta no momento, né? Então, assim, a gente nunca está só, a gente sabe, não está vendo, mas está sentindo. E a partir do nosso conhecimento, da nossa vibração, do nosso buscar, né, que a gente vai deixar extrair isso, né? E estar sempre ligado, igual sempre, tem hora que a gente está assim naquela... Não posso deixar a vibração cair, não. Vamos ficar firme, vamos... Porque o amor é tudo, né? E a luz é onde que a gente tem que seguir, né? É que muitas vezes a gente quer ser servido, a gente não quer servir, né? A gente tem que... o mundo devia fazer o que eu quero que o mundo faça, né? Mas o nosso Criador, ele supre a vida para nós, né? O ar que a gente recebe, a orientação, os bálsamos. A gente é a vida, a lei da vida. Lei nem é do planeta, do mundo, é a caridade, né? Então... E qual a influência do Espírito em nossas vidas, né? Os Espíritos exercem influência nos acontecimentos da nossa vida, pois nos aconselha ou para o bem ou para o mal. Mas de nós depende a poupar-nos os males, ao menos atentá-los. Deus nos outorgou a inteligência para que dela nos servimos e saibamos distinguir o bem do mal. E aí? Agora vem o livre-arbítrio. Eles estão nos influenciando, mas cabe a mim, né, saber qual caminho eu vou seguir, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar me influenciar, só influenciar, ou eu vou ter a responsabilidade de fazer o que eu quero, de seguir o meu caminho, de fazer o bem, de fazer o mal? A responsabilidade não é dele, é minha, né? Então eles têm a influência na nossa vida, nos nossos atos, somos nós. Colocou no mudo? Você botou no mudo lá. Liga aqui de novo. Voltou. Ok. Acho que eu passei mais, né? Não, Tá certinho. tá certo. A questão 459. Influi o espírito
Estão ouvindo. Estão ouvindo? Influi o Espírito em nosso pensamento, em nossos atos? Mais do que imaginamos, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem. A todo momento, igual a gente, como se diz, a gente vai falar sempre a mesma, vai repetir sempre as mesmas coisas, né? Mais do que nós imaginamos, eles nos influenciam. Cabe a nós, né, saber tudo. Até colocamos na época, essa novela fez da viagem aí, esse ator aí estava sempre, ele tinha uma dívida com esse moço, ele estava sempre fazendo ele fazer sempre, e ele ia sempre pro mal, né? Então, tipo assim, eles estão sempre influenciando, mas nós é que vamos, né, saber. Isso é muito importante, porque como os espíritos responderam, né, na questão 459 do Livro dos Espíritos, que eles influenciam mais do que a gente imagina. Eles podem influenciar 24 horas. 24 horas. Tanto o bem quanto o mal. A gente, como você falou, nós é que vamos escolher. Porque às vezes vem um pensamento assim, poxa vida, aquela pessoa falou daquele jeito comigo, nossa, como ela é grossa, não sei o que. Aí quando você tem esse pensamento, você tem que ver logo que isso aí não é dos bons espíritos. Os bons espíritos jamais farão você pensar que alguém é grosso, que alguém foi mal educado. Os bons espíritos vão falar assim, olha, esse irmão deve estar com um problema em casa, né, no trabalho, não é nada contra você. Eu lembro que o Mário falou, naqueles 4 pilares, né, que um era para não se levar para o lado pessoal, isso, né? E eu pus aqui também. Mais que nós imaginamos, ao tempo todo temos de estar sempre em vigilância. Porque se nós não tivermos em vigilância, é onde vem. Ah, tá, aquela pessoa falou isso, mas é para você, né? Tipo assim, aí vai crescendo uma coisinha, uma sementinha, vai crescendo, vai virando uma erva daninha e vai virando. Exatamente. Então, tipo assim, a vigilância, gente, a oração, ela é como diz, o autoconhecimento, né? A verdade. A verdade nos libertará. Nos libertará. Né? E a partir do momento que a gente se conhece, sabe, aí tudo fica mais claro. Aí a gente já sabe, né? Estou vibrando baixo, vou mudar meu pensamento. E é difícil também, né, Ruth, a gente se manter em alerta, né? Porque a gente sempre vai pensar, sempre vai prejudicou um problema que a gente recebeu, o jeito que veio às vezes volta já, né? E aí é difícil a gente manter essa vibração boa pra gente não acabar sendo influenciado, né? Porque do jeito que a gente recebe uma notícia ou um problema que você está ali no trabalho ou com um colega, a gente já explode, aí a vibração baixa já vem na hora e a gente começa a alimentar aquilo. E aí quando eu me pego alimentando isso, eu falo, não, deixa eu fazer uma oração aqui ou procurar entender para eu não ficar pensando. Porque a gente, até o nosso corpo parece que recebe, né? Não é só o pensamento, o físico vem junto, né? Parece que vem um cansaço junto. É isso mesmo. É bem interessante. Eu acho interessante hoje pela manhã me ver assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, nunca fui de reclamar, assim, nossa, aceitava tudo assim. Minha mãe é assim, então, tipo assim, tudo que vinha pra mim eu achava assim, não, tem que passar por isso. E quando chegou aqui, me veio aquela assim, tudo. Ai, eu tô num país, então, tipo, tudo eu reclamava, né? Entre aspas, assim, nossa, ai, eu não sei inglês, nossa, não tô entendendo, eu não tô, mas. Então, tipo assim, e aí hoje veio isso no meu coração, né? Que até com as coisas, assim, que acontecem na vida da gente, assim, se a gente deixar, você vai ter igual, tipo assim, se eu vou ficar só reclamando também, né? E pior, né? Aí você vê a oportunidade que eu tô tendo de estar aqui, vamos agradecer também. Isso também eu acho que, entre aspas, é a influência, né? E a gente está na escola, né? É por isso que a gente reage assim. Mas quando a gente já conhece a consequência, a lei da causa e efeito, assim, bem, se eu reagir assim, o primeiro que vai se prejudicar sou eu. Então é melhor me pensar, né, de outra forma. A questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que vocês são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. E não é raro contrários um dos outros. Pois bem,
No conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza de que vocês e que tendes em vós duas ideias a se combaterem, né? Então, tipo assim, vai ter horas que você vai ter dúvida. Nossa, será que é eu que estou pensando, né? Porque eles têm alma, né? Nosso espírito, nossa alma é um espírito, né? Daí o outro caso, cabe a nós a responsabilidade de saber, né? De ter o conhecimento, de ter, né, a essência de falar, nossa, é o meu, é o dele, e colocar em prática. Eu creio que só, baseado no que você está falando aí, que só a partir do ponto que a gente aceitar de que os nossos pensamentos nem sempre são nossos e a gente ter a mente aberta para isso, fala, peraí, calma aí, não, isso aí não sou eu, né? Eu não penso desse jeito, isso aí não é o que eu escolhi para fazer, né? Então, aí pra gente poder mudar o estado, porque tudo tem a ver com o estado da gente, e ninguém consegue manter um estado para sempre. Às vezes a gente vai um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, o negócio é ajustar, assim, a gente falar assim, agora eu tô cansado, tem que dar uma dormida, muda o estado. Agora eu tô sentindo uma influência, o que eu tenho que fazer? Vou ler um livro, vou fazer alguma coisa. Eu acho interessante, mas um dia que você falou assim, é o tomar um banho, né? Se limpar, se coisar. Então, tipo assim, a partir do momento que você fala assim, nossa, agora sou eu. Que a hora que você toma um banho, você sente, né? Sente Bem-estar. Bem-estar. Muito atual esse tema que vocês estão trazendo. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que são sugeridos, né? É o que a gente está Acabou falando, de falar. né? Então, é muito, essas questões, né? São muito, assim, parecidas, mas eu acho que o que quer avisar é da gente estar sempre ligado, sempre se conhecendo. Eu acho que são sempre a mesma, né? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não é de grande interesse estabelecer essa distinção de muitas vezes. É útil que não sabeis fazê-la. Não a fazendo, obra o homem como mal, com mais liberdade. Se decide pelo bem e voluntariamente que o pratica. Se o toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, assim, cabe a mim saber, né, se é o meu pensamento, se é a influência dos espíritos que está sobre mim, mas a responsabilidade vai ser minha, né? O caminho do bem e do mal está aí, ou o mal ou o bem, ou o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer também. Isso cabe a minha responsabilidade. Nesse pensamento também, eu penso assim, né, Ruth? Às vezes a gente tem, por mais que venha essas influências, esses pensamentos, parece que a gente nasce simples e ignorante, né? Mas parece que a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, né? A gente sente, né? E aí você fala assim, eu tô fazendo a coisa errada porque eu tô recebendo aquilo, mas será que é errado fazer isso? Não sei se é errado. É as nossas crenças, mas na verdade né, essas dúvidas que vêm, né? Por mais que a gente segue a sociedade, né? Do que é o certo e o errado, mas aqui dentro a gente sente quando a gente tá fazendo uma coisa errada, porque aquele pensamento ele não sai da nossa cabeça. Aí você fala assim, não, a gente sabe o que é o certo. A gente fala, por mais que venha simples e ignorante, o certo e o errado, a gente sabe o que é, né? E aí, cabe a gente realmente procurar fazer o certo, né? O bem. E aí vem o quê? O autoconhecimento e saber que é a nossa responsabilidade, saber, né, que caminho seguir. Posso dar mais um clique, né? 462. É sempre de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém de outras, muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não as acham em si mesmo, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem suspeitarem uma verdadeira invocação. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos, próprios dos que não são sugeridos, Deus nos haveria proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite, quando uma coisa se conversa vaga e que convém assim aconteça.
o que eu pude entender aí é que até as pessoas, né, os grandes gênios, eles são influenciados, já sabem, né, o que é certo, o que é errado, né? E quando até a Jana um dia falou assim de um pianista, ele vem, tem uns que já sabe todas as notas. 2 anos, né? Como é que ele... Né? Já traz, como se diz, nas memórias, em tudo, né? Mas aí, no momento certo, eles também são influenciados, com certeza, né? A fazer o que eles, com o propósito de ser, né? Aí, Jana, eu só não entendi assim muito bem ali, ó, como nós concedeu a diferenciarmos o dia da noite aí, né? De sabermos o que é o certo. Isso, Por exemplo, a gente não sabe que o dia é quando está claro e a noite quando está escuro. Então, com a nossa experiência, com o estudo e a doutrina espírita que nos esclarece, a gente vai saber claramente quando a nossa reação está sendo influenciada por um espírito de baixa vibração, porque a gente vai começar a sentir mal-estar. Até no que a gente falar na raiva, a gente vai, além da gente ocasionar mesmo essa descarga que os nossos neurônios nos dão no corpo, ainda tem do outro lado alguém potencializando essa negatividade. Então aí você vai saber, você como conhece o dia e a noite, você vai conhecer quando é o espírito que vibra baixo e o espírito que vibra luz. Geralmente os nossos mentores, em qualquer situação, eles nos fazem um bem-estar, vou parar aqui, vou respirar, né? Às vezes a gente tem aquela, vou ficar quietinha aqui um pouquinho, vou respirar, vou ler alguma coisa, vou assistir uma palestra do Divaldo, assim, ou vou ler o Evangelho. Eles te intuem para você se equilibrar. E você sabe, fora isso, se vem aquela ansiedade e a raiva aumenta, não é de mentor, não é de espírito de luz. Se você está com uma raiva pequenininha, isso vai aumentando e cada vez você vai ficando com mais raiva e quer socar a parede, isso não é de espírito de luz. O espírito de luz, ele te apaga teu fogo da raiva e ele te injeta fé, amor, tem paciência. Então, por isso que é bom a gente silenciar. No momento do estresse, ficar quietinho, para poder ouvir o lado da luz. Dizem-se comente ser sempre bom, o primeiro impulso é exato. Dizem-se comente ser sempre bom, o primeiro impulso é exato. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado, é sempre bom naquele que atende às boas aspirações, né? Isso que a gente falou. O que a gente falou e é tipo assim, no momento que tá ali, né? Vou deixar me influenciar, igual tipo assim a bebida, né? A bebida, ela é o que traz muito desacerto aí no momento, né? Que coisa. Então, tipo assim, vai tomar um suco, vai tomar uma bebida e vai só. É o momento que, né? O primeiro impulso é o que vai fazer. Aí Isso aí é porque normalmente dizem que a primeira intuição é do mentor. E aí está dizendo que pode ser bom ou mal. Se a primeira intuição que vem é aquela, como ela se falou, é a reação negativa, não é do mentor, não é do anjo da guarda, né? Por isso que é sempre bom, eu acho que é sempre falado aqui, a gente tem no caminho, né, de uma moral, de a gente ter nas nossas atitudes, nossos comportamentos, sempre seguindo numa fé, né, conectada exatamente ao que prega o Evangelho, né, para que justamente não... Porque aquele que está assim, com esse hábito, como você está falando, já vai ter outra experiência. Quando vem um ataque assim, uma pessoa grosseira, você já vai reagir de outra forma, porque você já tem outro entendimento e você está fazendo disso um hábito. Porque se a gente não fizer um hábito, a primeira coisa é o hábito, gente. Por isso que a gente está aprendendo, né? Como diz, o cadinho todo dia, aquele pouquinho, né? Eu acho engraçado. Doses homeopáticas. Eu gosto de lembrar muito o Divaldo nesse aspecto, porque às vezes a gente vê a questão da sensibilidade, né? Aí vamos supor que ele fez uma coisa e aí a pessoa não gostou e fez uma cara feia. Ele fala assim, me desculpa.
Aí a pessoa vira e fala assim, não desculpo não. Eu falo, então tá bom, mas agora eu tô com pressa, tem que sair ali e tal. Aí você vai embora. Não se prende, né? Não ficar preso, porque você fala, ó, desculpa, não foi minha intenção, não desculpa, não, então tá bom, depois a gente conversa, então tchau. Como diz o problema é seu, Exatamente. eu não tô com intuição. Evitar contenda, né? Evitar discussão. Como nós vamos distinguir se um pensamento procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Falamos já bastante. Já falamos, é o conhecimento, né, estarmos conectados com nós mesmos, né, é estar ligado, saber se eu estou no caminho certo do bem, estar, né, sempre emanando o bem. Estudai o caso, os espíritos bons são para o bem. Conselho, é o que a Jane falou, né, que a gente tá aí só, como diz, quando é uma coisa que tá só querendo te pôr para baixo, vai ser um espírito bom? De maneira alguma, né? Exatamente. Então, é através do autoconhecimento, de saber que, né, que estamos no caminho certo, que nós vamos ter esse... Pegou o jeito do mouse, hein? Tá vendo aí, ó? Com que fins os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Será que é para que a gente possa sofrer como eles estão sofrendo? E isso lhes diminui os sofrimentos? Não. Mas fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes, né? O que eu entendi aí é assim, né? Será que um espírito mau que a gente quer ver a gente mal só por estar ali, né? Não, porque ele não quer ver que a gente vai pro caminho do bem, né? Que eu entendi aí, que não quer ver a gente. Aí tem vários itens, Isso, né? sim. Então, o livro dos Espíritos, ele é como ele é a base. E é isso que um espírito que vem quer fazer sofrer, é isso. Às vezes ele foi muito infeliz. Né? Quando era vivo e vê alguém muito feliz, aí, por que ele é feliz? Eu não fui, vai lá. Uhum. Às vezes, aí a gente tem a classificação dos espíritos que o Wallace falou. Às vezes tem os obeteiros, às vezes tem que são mal mesmo. Uhum. Aí tem uma série, né? O importante é a gente Saber que não é o assim. certo fazer. De que natureza é o sofrimento que procura infligir os outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus, né? Então aí cabe a nós ter a vigilância, né? Saber que conhecer, né, o nosso coração, estar no caminho do bem, querer o bem ao próximo, amar, ter empatia, né? E uma coisa que veio muito no meu coração no momento que eu estava estudando é esses influenciadores de hoje que tem, né? Eles não querem só seguidores, né? Todo momento aperta, até as meninas ficam assim, dá um like, né? dá um like, né? Curte aí, não sei o quê. Então, a todo momento, nós também somos influenciados, né? Cabe a nós vai dar o like do amor, né? De seguir o caminho do bem, ou nós vamos deixar, né, ir para essa vibração de, né, ir pelo... Não é pelo caminho do mal, né? De estar para baixo, de ser... Né? A escolha é nossa. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. E no momento que eu estava ontem à noite coisando o seguinte, vamos se tomar na nossa responsabilidade para nós mesmos e tomar, né, e não deixar de ser influenciados, mas de tomar nossa responsabilidade e seguir. Isso. Vamos lá. Bom dia a todos, Muito obrigada bom. pela oportunidade. Obrigada, Ruth. A gente ontem estudou bastante. Hoje no caminho pedimos para os nossos mentores, né? Os auxiliares. E é bem interessante de tudo que foi falado. Agora tem uma questão que 466 do Livro dos Espíritos, acho que Pegou um pouquinho ali, né? Vamos lá. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? É uma boa pergunta. E aí a gente tem uma resposta aqui que a gente pode até levar para uma reflexão. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito. Daí, o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocar-nos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más. É o que as atrai.
desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal. Logo que desejes praticá-lo, só quando queiras o mal podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor, mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Reforça exatamente o que a Ruth comentou, né, do que é exposto no livro, nas outras questões, de que o livre-arbítrio, ele constantemente está em nosso ser, em nosso gene. Então, o que é importante, sempre a Jane, todo mundo fala aqui na frente, que é você tentar manter uma linha de vibração, mesmo que você perceba que baixou um pouquinho, está tudo bem, é seguir e observar que na oração, um louvor, enfim, tentar sair daquele momento para que você comece a mudar seu estado de espírito. E isso é muito forte, né, no nosso dia a dia. Se a gente, né, na reação de ação e reação, você me maltratou, eu logo vou te maltratar também. É muito difícil a gente fazer o contrário, mas creio que diante de nossas atitudes, diante de nossa silenciar a mente, que eu acho que eu mesmo pratico diariamente, tento praticar, não é fácil, porque vem na mente a gente querer realmente ter razão, e isso muitas vezes nos tira da nossa paz interior. E é exatamente esses espíritos, eles vêm por uma missão, eles têm uma missão. Então, tudo vai se conectar a nós, o espírito, diante da nossa tendência aos nossos pensamentos maus ou bons. E é muito difícil ter o dia inteiro, todo momento, só uma vibração, pensamentos ficar radiantes o tempo todo. Não, a tristeza é bem-vinda para o nosso crescimento, porém, não permanecer nela, creio eu, né? Eles mostram aqui que os espíritos, eles, por que Deus permite que o mal venha aqui? Não, eu acho que como nós, né, os espíritos, eles estão para evoluir também, creio eu, não sei se seria esse entendimento. Por que Deus permite? Foi uma pergunta que Kardec fez, né? Então, a gente sabe que não é Deus. Deus é infinitamente bom e justo. Então, nós é que escolhemos, né? E como você falou, muito importante, que às vezes a gente está vibrando baixo e está ouvindo aquelas orientações, mas nós nunca estamos desamparados. Tem sempre o do bom ali, não faz isso, olha, aí como é que você faz para não ouvir mais o outro? Você tem que silenciar e fazer uma prece. Aí você consegue desligar, bloquear o outro e ouvir o que vem da luz. Você falou exatamente aquela coisa. Lembra antigamente de Ambinho, o Gil, exatamente. Então a gente tem que realmente seguir num caminho de se conhecer. Isso é muito falado, a gente vai ser bem repetitivo, né? Nessa questão. E o livre-arbítrio, no caso, está dos dois lados, né? Sim, do mal. Tanto aqui, nos encarnados, quanto nos encarnados. Por isso que Deus não consegue impedir com que eles venham, né? Aí cabe a nós deixar eles entrar. Porque creio que também existe a evolução na parte espiritual para que eles possam realmente ter luz. Então é o mesmo processo aqui dos encarnados no processo espiritual, né? Percebo que diante das colocações de Kardec. A única diferença do desencarnado para a gente é que ele está sem corpo físico. Exatamente, corpóreo, né? É a mesma, ser corpóreo, incorpóreo, né? Que a gente falou bastante. E também a gente precisa observar que o nosso conceito, às vezes, de mal ou de dor, a gente, às vezes, planeja uma coisa do lado de lá, quando chega aqui a gente fala, de jeito nenhum, não quero mais, eu prometi, mas agora mudei de ideia. Porque a dor, o Leon Denis fala, como uma potência da alma. Então, eu lembro que o Honório, quando ele ficou muito doente, que ele ficou internado, ele falou que só depois que ele ficou internado é que ele começou a pensar assim,
quanto tinha sido valioso aquela experiência, porque essas dores, elas projetam o nosso espírito para um outro patamar. Então a gente talvez não percebe. Quando a minha mãe estava para desencarnar, o espírito falou assim, o espírito amigo falou, ela vai ficar aí enquanto for bom para ela. Sofreu pra caramba, mas depois, quando desencarnou, se recuperou logo. Então, essas dores, assim, são física, sempre, né? não só física, moral, mas são sempre sinais, às vezes, de uma etapa cumprida, onde você vai passar para uma outra etapa. Né? E o que a gente aprende com os espíritos é que esse conceito de maldade, de dor, ele às vezes a gente precisa deixar que ele se amplie um pouco, para a gente não ficar só assim no que a gente está vendo imediatamente. De repente pode ter uma razão que a gente não está percebendo e que sempre tudo concorre para o bem. Exatamente, eu também penso. A gente sempre fez essa pergunta, não vai por amor? Vai pela dor, né? Existe sempre um questionamento nosso aqui, que vai por amor? Não, ele vai pela dor. Então, muitas vezes a gente não precisa chegar também na dor, é importante. A gente precisa despertar antes dela para que a gente possa ser mais leve. Mas faz parte, eu acho, né? Que é o que você disse, essa dor realmente. Você tá como? A questão 467 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Boa pergunta. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que, pelo menos, seus pensamentos atraem. Novamente, a gente reforçando, de acordo com que nossa vibração, nossa conexão, ela vem atrair os espíritos que estão ali facilmente. É a brecha que a gente fala, né? A brecha que a gente... Por que não escolher os espíritos, o bom caminho e deixar que os espíritos bons nos influenciem? Não. É importante também o espírito mal, de repente, nos aproximar para crescermos, né? De uma certa forma, a gente não vai escolher o mal, mas é inevitável que eles venham. É inevitável que... As imagens são bem interessantes. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Também pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Isso reforça novamente cada questão, o livre-arbítrio, os seus pensamentos, o que você escolhe para aquele dia. Podemos levantar tristes? Sim, faz parte do nosso processo terreno. Porém, essa tristeza, creio eu, que se ela permanecer durante o dia, isso vai realmente atrair espíritos de baixa vibração. Então, o autoconhecimento, até que a Ruth também falou, é importante para a gente. Peraí, eu estou triste. O que é necessário fazer para eu sair desse pensamento, sair dessa condição, para que realmente boas influências venham em minha mente? Como até o Márcio disse, o sofrimento faz parte? Faz. Deixa ampliar, vem. Porém, ficar nesse estado o tempo todo, além de adoecer fisicamente, a gente percebe que a energia, ela vai de uma forma onde você muitas vezes não consegue sair da cama. A gente percebe a depressão, a gente percebe que muitas vezes não é só a parte física, a maioria das vezes são as emoções, né? Então, creio que a influência desses espíritos são permissíveis para justamente o nosso crescimento. Porém, é importante que nós mudemos a vibração, mudemos, seja qual for o método que você escolha, porque cada ser humano, creio que existe uma forma de sair de uma condição que não está legal. Eu, por exemplo, eu estou triste durante o dia. Eu adoro oração. Aqui mesmo na América, digo que é uma prova de fogo. Ela realmente fez com que a minha alma doesse bastante. Não vou mentir, é um país próspero, porém sozinha, desbravando, não que eu seja o máximo ou menos, não. É o que é. Eu estou aqui por algum motivo, não sei qual, e quando eu cheguei eu sofri muito por várias coisas diferentes. Eu continuei naquela tendência? Sim, por um bom tempo. Porém,
quando a gente começou a se conectar ao Evangelho novamente, às preces, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar, até visualmente falando, eu comecei a meu olhar. E isso, creio que é em todos os âmbitos da vida. Então, eu citei o meu exemplo, claro que existem N exemplos aí. Mas eu digo que o que você pensa é o que você vai reger durante o seu dia, durante a sua noite, enfim. Por isso que a gente fala também na prece, você se sente ameaçado, o melhor caminho de imediato é você ter o hábito da prece. A gente aprende muito nos estudos até, né, Jane, é falado demais. Na dúvida, prece. Seja de qualquer o que aconteça no seu... Ora, a prece. E isso é muito forte porque às vezes a gente esquece. É o reclamar, a gente se reclama demais. Reclamar é clamar 2 vezes, reclamar, né? Reclamar. Então, quando a prece traz bálsamo ao nosso coração, é tão importante que depois você vê que depois da tempestade vem a bonança. E isso traz um ganho. Eu acho que os espíritos, aí é onde a gente permite que os espíritos elevados aproximem um pouco mais, creio eu. Apesar de todos estarem à nossa volta. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem, pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Acho que só reforçando o que a gente falou há pouco tempo. Senhor, não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando a gente faz as orações, a gente entender cada palavra é diferente do que clamar, do que dizer por dizer cada palavra. Mesmo que você fala somente uma frase, olha a força que ele nos ensinou nessas orações. Então, creio que o neutralizar, é o que eu falei até agora, é colocando em prática a confiança que a gente tem no Pai e praticando. Eu acho que assim, a ética moral, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles fazem tudo também a ver para que a gente possa pregar isso. Porque não é só da boca para fora. Creio que nossas atitudes influenciam bastante e faz com que mudemos e confiemos no que o Pai nos ensinou. Os espíritos que ao mal procura induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão? E, se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhes que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhes determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-los. É que a gente falou do livre-arbítrio, certo? O livre-arbítrio também com os espíritos. Então, eles podem escolher fazer o mal ou não. Só que eles terão também as consequências, como nós temos aqui na Terra. Então, creio que existe realmente o retardo do processo deles para que vão para a luz. Então, isso é de extrema importância em perceber que o livre-arbítrio também funciona com os espíritos. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações
em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou dade com eles tiveste durante o sono. Novamente reforçando tudo que nós falamos. Então, independente das suas sensações, sem uma causa, né, aparente, é realmente também a influência dos espíritos, seja ela muito boa ou muito ruim. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal e se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos, ou podem também criá-las, aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, sem que disso vos deis conta. Para aquilo que cobiçais, assim, por exemplo, encontra o homem no seu caminho, certa quantia. Não penses, tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Novamente, o exemplo que é dado no Livro dos Espíritos sobre o livre-arbítrio. Nem precisamos reforçar tanto, aqui tende a perceber que nossa decisão de fazer ou não o bem. Nos conhecendo, a gente vai tomar uma decisão certa dentro do que é do agrado do Pai. É muito em relação com a reforma íntima também, né? Exatamente. Porque se você faz essa reforma, fica mais difícil desses espíritos de influenciarem, né? E não sei exatamente, mas eu acho que eles têm condição de ver por onde eles podem influenciar, né? Isso já não sei. Eu creio que é uma brecha que a gente dá realmente junto às nossas emoções, os nossos pensamentos. E quando você tem uma reforma íntima, você percebe, né? Igual o Divaldo, não foi desculpado. Ok, saiu daquilo, deixou a verdade com a pessoa. Ele não vai discutir, ele poderia, né, tentar falar. Eu sempre perguntei para os meus filhos, e sempre pergunto, você quer ser feliz? Você precisa ser feliz ou quer a verdade? Então eles cresceram achando o seguinte, eu não quero falar a verdade, eu quero ser feliz. E muitas vezes a minha verdade não é a minha felicidade. Então é muito importante quando você percebe que a reforma íntima te traz uma paz interior, uma paz, aquela quietude no coração. Então, o silêncio, creio que, diante de tudo isso, o silêncio, a prece, o transformar tudo em amor e trazer o que Cristo nos ensinou, da caridade, da integridade dos nossos atos, porque a gente pode sair falando 1000 coisas, mas creio que se você se calar e diante dos seus gestos, postura, você vai começar realmente a ter muito mais resultado e um equilíbrio para que não dê brecha para os espíritos de baixa vibração. Creio que seria isso. Paulinha falou, é muito importante, porque os espíritos têm uns maus que são muito inteligentes. E eles sabem exatamente onde está a nossa ferida, né? E vão lá e futucar. Atuam ali. Porque tem alguns, aí já vai para outro lado, tem alguns que não são tão inteligentes e são comandados, né? Você vai fazer isso aqui. Então, realmente, eles criam, sim, a última pergunta, né? Criam, sim, situações que a gente deve estar atento. Por isso que as pessoas distraídas, elas às vezes caem em ciladas. Então a gente tem que ser, eu gosto muito, o Márcio sabe disso, eu gosto muito dessa frase de Mateus, que está em Mateus, que ele fala assim, né, que Jesus pediu para que nós fôssemos mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. Então a gente tem que também, mansidão sim, mas tem que ter uma certa... malícia. Exatamente, essa malícia para o lado da percepção do que aquilo que a pessoa está falando me induzir, de repente vem com uma conversa contra outra pessoa, que é uma cilada. Às vezes faz uma coisa que você vai ver que não era nada daquilo, então a gente tem que ser astuto, porque eles usam os nossos melhores amigos, a nossa família, para às vezes nos atingir.
né? É importante, as pessoas realmente são usadas que mais amamos, né? E creio que essa é a palavra. Orai e vigiai, dentro do que Cristo nos ensinou, com muito amor, que a gente consiga seguir, né, dentro dos estudos. E eu quero aproveitar para agradecer a Audrey, ela me ajudou nos slides, e ela está tão inserida, mesmo à distância, ela está inserida, né, na nossa família. Ela exatamente nos influenciou. Eu agradeço também a oportunidade. Nós que agradecemos.